Existem histórias na Bíblia que parecem ter saído diretamente de um filme de ação, mas são totalmente reais. E a história de hoje é sobre um homem inesperado, um herói improvável, alguém que Deus escolheu para libertar um povo inteiro das mãos de um rei cruel e opressor. O nome dele era Ehud, e ele tinha uma característica que ninguém imaginava que faria toda a diferença. Ele era canhoto. E acredite, isso mudaria tudo. Naquela época, o povo de Israel tinha, mais uma vez, se afastado de Deus e de seus caminhos. E, como consequência, Deus permitiu que Eglon, o rei dos Moabitas, dominasse e oprimisse a nação. Durante 18 longos e difíceis anos, o povo viveu sob um jugo pesado. Os Moabitas cobravam tributos altíssimos, levavam o melhor das colheitas e tratavam os israelitas como seus servos. A opressão era constante e humilhante. Mas, no meio de todo aquele sofrimento, algo começou a mudar. O povo finalmente clamou a Deus por ajuda, e Deus, em sua misericórdia, ouviu. Foi então que ele levantou um libertador, Ehud, filho de Gera, da tribo de Benjamim. A Bíblia descreve Ehud como um homem inteligente e corajoso, mas com uma particularidade que o tornava diferente da maioria. Ele era canhoto. Em uma cultura onde ser destro era a norma, ser canhoto era frequentemente visto como uma fraqueza ou uma limitação. Mas Deus estava prestes a transformar essa aparente desvantagem na arma secreta para a libertação. Chegou o dia em que Ehud foi escolhido para uma missão aparentemente diplomática: levar um presente ao rei Eglon, o tributo que o povo de Israel era obrigado a pagar. Mas Ehud não estava indo apenas para entregar um presente. Ele tinha um plano ousado e perigoso. Antes de partir para o palácio do rei, ele forjou um punhal afiado, com 2 gumes, de cerca de meio metro de comprimento. De forma astuta, ele o prendeu sob suas roupas, mas não na cintura esquerda, onde um homem destro o carregaria. Ele o escondeu na coxa direita. Como ninguém esperava que alguém carregasse uma arma naquele lado, ele passou pela segurança do palácio sem ser revistado. Sua característica de ser canhoto foi a chave para o seu disfarce. Ehud chegou ao palácio e apresentou o tributo ao rei Eglon. A Bíblia faz questão de nos dizer que Eglon era um homem muito gordo, um detalhe que se tornará crucial para a história. Com orgulho, o rei recebeu as ofertas e, depois da cerimônia, dispensou seus servos. Quando Ehud estava de saída com seus homens, ele parou, voltou-se e disse: "Majestade, tenho uma mensagem secreta para o senhor." A curiosidade do rei foi despertada. Intrigado, Eglon ordenou que todos saíssem da sala do trono, deixando-o completamente sozinho com Ehud. O herói improvável entrou novamente no aposento. O rei estava ali, vulnerável, sentado em seu trono. Ehud se aproximou e com ousadia declarou: "Eu tenho uma mensagem de Deus para o senhor." Enquanto o rei se levantava para ouvir a suposta mensagem divina, Ehud agiu rapidamente. Com a mão esquerda, ele sacou o punhal que estava escondido na sua coxa direita e o cravou com toda a força na barriga do rei. O golpe foi tão violento e profundo que o punhal entrou inteiro, e o cabo ficou preso dentro do corpo de Eglon, coberto pela gordura. Ehud não tentou retirar a arma. Ele simplesmente a soltou, trancou as portas da sala por dentro e escapou discretamente por uma saída dos fundos, provavelmente uma janela ou uma latrina. Os servos do rei voltaram algum tempo depois e encontraram as portas trancadas. Eles pensaram que o rei estava descansando ou aliviando o ventre, como a Bíblia descreve poeticamente. Então, eles esperaram. Mas o tempo passou e nada. A espera se tornou preocupação. Quando finalmente decidiram arrombar as portas, encontraram seu rei morto, caído no chão. Enquanto isso, Ehud já estava longe. Ele correu de volta para a região montanhosa de Efraim, em Israel, tocou a trombeta, reuniu o povo e gritou com convicção: "Sigam-me! O Senhor entregou os nossos inimigos em nossas mãos."
Inspirado pela coragem e fé de Eude, o povo o seguiu. Ele liderou um ataque surpresa contra os moabitas, tomando os pontos estratégicos de passagem do Rio Jordão e impedindo que os soldados inimigos escapassem. Naquela batalha decisiva, cerca de 10.000 soldados moabitas, todos homens fortes e valentes, foram derrotados. Israel estava finalmente livre e a terra viveu em paz por 80 anos depois daquele ato de coragem. A história de Eude é impressionante, não apenas pela ação e pela estratégia, mas pelo seu profundo significado espiritual. Deus escolheu um homem com uma aparente limitação, alguém que o mundo talvez subestimasse ou não levasse a sério. Mas foi exatamente essa característica que Deus usou de uma forma que ninguém poderia prever. A mão que o mundo via como fraca, Deus usou como um poderoso instrumento de libertação. Muitas vezes, aquilo que consideramos nossa maior fraqueza ou desvantagem é exatamente o que Deus quer usar para manifestar o seu poder. Ele transforma o improvável em uma ferramenta para realizar o impossível. A história de Eude nos ensina que Deus não está procurando os mais fortes, os mais famosos ou os mais perfeitos, segundo os padrões do mundo. Ele escolhe aqueles que estão dispostos, aqueles que têm fé, aqueles que, mesmo sendo canhotos em um mundo de destros, acreditam que o verdadeiro poder vem do alto. E assim, um homem aparentemente comum se tornou o libertador de uma nação inteira, e sua história ficou marcada para sempre como uma prova de que Deus usa o que é improvável para realizar o impossível. Obrigado por assistir a esta história incrível de fé e coragem. Se você foi abençoado por este vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas histórias. Até a próxima!